E aí, beleza? Nos outros vídeos eu tinha falado sobre a minha experiência com o meu primeiro filho, a experiência com o meu segundo filho. Agora eu vou falar de uma outra experiência muito mais recente para mim. Agora a experiência de um enteado, de eu me tornar um padrasto. Voltando um pouquinho nessa história, quando você tem um filho seu, um filho de sangue, vamos dizer assim, você passa por uma situação na qual, vamos dizer assim, desde o momento em que a mãe ficou grávida, você esteve junto, no meu caso, na minha opinião, no meu exemplo, na minha experiência. Desde o momento em que a mãe ficou grávida, eu estive junto, participei de todo o pré-natal, participei de todo o momento, participei de toda a experiência, de toda a gravidez, curti cada segundo, cada momento em que eu pude curtir. Vi o parto tanto de um quanto do outro, peguei os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros problemas, eu peguei todo esse ponto. Então, desde o princípio eu estava lá. Agora, em cima da situação na qual eu me tornei o padrasto, a grosso modo é mais simples, porque a criança já tá grandinha, já passou por tudo que podia passar, não tem mais fralda para tocar e por aí vai. Só que é uma situação completamente diferente. Pensando nisso, o que foi que aconteceu? Quando eu conheci a minha atual namorada, ela me falou, eu tenho um filho, ele tem 7 anos, e assim vai e tudo mais. E eu pensei assim, eu não vou forçar a barra. Eu não vou chegar para ela e falar, e aí, quando é que você vai me apresentar o seu filho? Quando é que a gente vai conversar? Quando é que a gente vai começar a sair? Eu falei, não quero isso. Vamos deixar que as coisas sejam naturais. Vamos deixar com que isso daí tudo seja feito de forma natural e gradativa, né? Gradual. Eu conheci ele e tal, como eu já falei em outro momento. Só que eu ficava naquela assim, com uma certa distância. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Tá precisando de alguma coisa, qualquer coisa, tudo mais? E eu fui me tornando amigo dele aos poucos, fui conversando com ele aos poucos e tudo mais. Tem uma história que é interessante, que foi assim. Primeira vez que a gente foi viajar junto. Eu não estava com os meus filhos na época. Fui eu, a Fê e o Vitor. A gente foi viajar para Juiz de Fora. Vamos viajar, tal, tudo mais. Então vamos. Deixa que eu vou dirigindo. Você fica aí, você vai do meu lado indicando o caminho, deixa que eu vou dirigindo. Ela, tudo bem, pode ir. Peguei o volante, o Vitor sentado atrás, virou pra mãe e falou, mamãe, por que o tio Alan tá dirigindo o seu carro? Aí ela falou, é porque eu pedi. Aí ele virou pra mim e falou, mas tio Alan, por que você tá dirigindo o carro da mamãe? Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu sou amigo da mamãe, quis ajudar a mamãe. Agora, se a mamãe quiser, ela vem dirigir o carro sem o menor dos problemas. Detalhe, a criança quis impor uma situação, a criança quis impor uma condição ali na qual ela estava acostumada. A criança ela não tem que tomar decisões. Ela não precisa tomar decisões. Para isso que nós existimos nesse momento. Mas o que foi que eu fiz? Eu não faltei com respeito com ele. Eu mostrei para ele de uma forma respeitosa de que se a mãe dele quiser e somente se a mãe dele pedir, conversar, falar comigo, eu volto
pulo de lado, ela dirige normalmente. E a gente foi. Viajamos, ficamos acho que 2 ou 3 dias na casa de uma amiga da Fê. Foi um fim de semana maravilhoso. E com isso o tempo foi passando. E óbvio, o contato foi aumentando. Depois o Vitor conheceu os meus filhos, ficaram amigos, e aí começou a acontecer diversas situações nas quais estava todo mundo junto. Aí chegou um momento na qual a gente declarou: estamos namorando, vamos constituir uma nova família, vamos subir, vamos crescer, vamos evoluir e tudo mais. Da mesma forma que a Fê fez com os meus filhos, eu também fiz com o Vitor. Vitor, eu não vou substituir a posição que pré-existe de pai que você tem. Eu não vou substituir o seu pai. Mas eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser o seu parceiro. Eu quero ser a pessoa que você pode contar nos momentos em que você precisar contar. O tempo foi passando. A criança testa, ela sempre vai testar os limites que ela tem comigo, com o padrasto, com o pai, com a mãe, com a madrasta. As crianças, elas vão testar isso daí porque elas querem saber, elas querem se sentir seguras, elas querem sentir segurança. Ou em muitos casos é por pura pirraça mesmo, por pura birra mesmo, por qualquer coisa do tipo. Algumas situações a Fê pediu ajuda para mim. Conversa com o Vitor, porque é uma conversa entre homens, assim, entre homens, pode ser mais fácil, pode ajudar e tudo. Eu falei, tudo bem, eu converso numa boa, não tem problema nenhum. Do mesmo modo, um outro detalhe, do mesmo modo que com a mãe dos meus filhos, quando dava bronca, sabe, tinha uma situação, ela vinha, se exaltava, dava bronca, pá, e colocava de castigo, tirava qualquer coisa e tudo mais, eu não entrava no meio. Da mesma forma com a Fê. O Vitor vai lá, fez uma coisa, ela vai lá, dá uma bronca nele, põe de castigo, tira videogame, faz o que for, tudo mais. É até engraçado, quando termina tudo que o Vitor tá longe, né? Tá lá no quarto dele, ou a gente tá no quarto, na varanda, e o Vitor tá na sala vendo TV, qualquer coisa, ela vem e pergunta pra mim assim: eu agi certo? Às vezes eu tomo até um susto assim, porque eu penso, caramba, quem é que eu sou? Quem sou eu pra dizer se é certo ou se é errado? Mas, ok, a minha opinião é essa. Olha, às vezes eu acho que você pega um pouquinho pesado demais, ou não, eu acho que você agiu muito bem. Você mostrou pra ele o erro assim, assado e tal. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. O bom disso tudo é que, pelo fato de eu estar presente ao lado do Vitor, mas não ficar me impondo na frente dele, olha, fala comigo, eu sou teu padrasto e tal, isso foi criando um laço de confiança com ele. E esse laço de confiança, ele tende a crescer, ele está crescendo. Então, eu sempre deixei muito claro pro Vitor, por exemplo, que assim, todo ser humano, todo mundo tem direito de errar. O que mais vale, o que mais importa, é você saber, dentro dos seus próprios erros, o que foi que você errou, para que isso não aconteça novamente. Agora, por exemplo, o Vitor, ele chega pra mim assim, às vezes com um probleminha de escola. Aí ele fala: tio Alan, eu queria ter uma conversa de homem com você. Eu falo: tá bom, você quer ter uma conversa de homem? Tudo bem.
Aí a gente vai até lá o quarto do Vitor, tudo, aí ele começa a falar, eu tava com uma dificuldade assim, assim, assado lá na escola, porque o amiguinho isso, ou a amiguinha aquilo, brigou comigo, tudo mais. O que você acha? Tá. Aí eu pego, falo pra ele, eu dou pra ele a minha opinião, e aí eu aproveito e falo, ó, você viu a minha opinião. Eu dei a minha opinião para você, então a gente chegou num ponto comum, certo? Certo. Agora eu acho que é interessante você contar isso daí para sua mãe por 2 motivos. Primeiro, que você vai pegar uma opinião diferente, aonde você vai ter condições de comparar as opiniões e saber e tirar suas próprias conclusões do que você acha correto, né? Você tem uma experiência de um lado, você tem uma opinião de um lado, você tem uma opinião de outro lado e você tem a sua própria opinião. Pode ser que essa opinião seja correta, a minha seja correta, a da sua mãe seja correta, a sua seja correta. Você é quem vai decidir isso daí. E segundo, porque você não pode ficar escondendo nada da sua mãe. Nesses momentos, às vezes, a Fernanda ela chega assim e fala, oi, tudo bem? O que está acontecendo? O que vocês estão conversando? Aí o Vitor pega e fala, não é nada não, eu tô tendo uma conversa de homem aqui com o tio Alain. Ela, tá bom. Aí eu pego, depois eu volto e falo, olha, não esconda nada da sua mãe. Nós tivemos essa conversa, nós conversamos dessa maneira, então não esconda nada da sua mãe. Aí depois ele vai lá, conversa, fala tudo, aí fica todo mundo tranquilo. Essa é uma experiência muito recente, né? Tem aproximadamente 1 ano que eu tenho esse contato com o Vitor. E é desafiador, é muito legal, é muito interessante. São crianças e comportamentos completamente diferentes, nos quais eu vou trazendo aqui na medida do possível. Só que agora eu quero saber de você, quero saber de vocês. Na sua família veio uma outra criança, você entrou numa outra família que tinham outras crianças. Quais foram as suas experiências? O que foi que aconteceu? Traz pra gente. Vamos compartilhar isso daí. Vamos divulgar isso daí. Vamos ajudar outras pessoas. Vamos mostrar para todo mundo. A paternidade é algo muito importante. E com certeza a ajuda de vocês, a reciprocidade de vocês vai ajudar em muito a ampliar essa paternidade que o mundo tanto precisa. Eu sou Alain, pai de cada dia. Até a próxima.